Hoje eu quero brincar de aritmética no improviso, porque o ministro Gilmar Mendes, que a gente tem que confessar que é um gênio do mundo jurídico, apesar de usar a genialidade para o mal, falou que o Lula está nas mãos da aritmética, mais ou menos assim. A possibilidade do Lula ser candidato é uma questão de aritmética. Então vamos jogar um pouco de aritmética nessa brincadeira. O Lula tem hoje mais de 50% dos votos válidos. Eu digo mais de 50% das intenções de votos válidos. Se a gente pensa no Brasil, que tem cerca de 146 milhões de eleitores, a gente imagina que o Lula deve ter aí aproximadamente 80 milhões de intenções de votos. O que significa que o Lula tem 80 milhões de pessoas querendo votar nele. Mas quando a gente pensa que existem pessoas que não votam no Lula, e essas pessoas não votam porque ainda não completaram os 16 anos de idade, a gente imagina uma realidade de um país com 206 milhões de habitantes, 207 milhões de habitantes, dos quais pelo menos a metade gosta do presidente Lula. Então a gente já vai aí para uns 105 milhões de habitantes. Eu quero dizer que 105 milhões de habitantes perderam o direito de ter Lula presidente por causa da decisão de um juiz de primeira instância que trabalha para um grande canal de televisão. Esse juiz de primeira instância teve a vontade dele referendada por 3 desembargadores. Depois, o Lula ficou preso porque 6 ministros do STF decidiram que ele tem que ficar preso e decidiram contra a Constituição Federal. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, aritmeticamente falando, nós, cerca de 207 milhões de brasileiros, perdemos o nosso direito de aguardar em liberdade por um processo condenatório, porque 6 ministros do STF, 6 contra 207 milhões, 6 ministros decidiram que nós precisamos ser presos para que eles possam ver um PSDB na presidência. Como se não bastasse, por causa de um juiz federal e 3 desembargadores, cerca de 80 milhões de pessoas não podem votar no Lula para presidente da República. Em termos aritméticos, eu acho que qualquer pessoa que tem um pouquinho de massa cinzenta vai concordar comigo que não faz sentido nenhum um grupinho político utilizar o argumento da lei da ficha limpa para evitar que 80 milhões de pessoas votem num cara para presidente da República. Porque quando a gente fala na eleição para presidente, a gente não está falando de uma eleição numa cidade pequena em que um prefeito deixou de ter o direito de ser candidato por causa da lei da ficha limpa. A gente está falando de uma eleição que é decidida através do voto majoritário de toda a população. Então, aritmeticamente falando, você precisa concordar comigo que não faz nenhum sentido imaginar a possibilidade do Congresso Nacional criar uma lei para evitar que 146 milhões de pessoas tenham o direito de votar em Lula como candidato a presidente da República. Tudo isso, aritmeticamente falando, mostra como nós, milhões de brasileiros, somos frágeis, porque nós, milhões de brasileiros, estamos com a nossa bunda sentada num sofá esperando as coisas acontecerem, enquanto eles, 6 ministros do STF, 3 desembargadores, um juiz de primeira instância e alguns grandes empresários, donos de veículos de comunicação, decidem o futuro da sociedade brasileira. Agora, se você tiver um pouquinho de tempo para você ter noção do que significa o tamanho da aritmética que eu estou falando, dividam 80 milhões por 6. Vocês vão ver o valor de um ministro do STF. Como um ministro do STF vale muito mais do que as pessoas comuns. Se você tiver tempo, entenda que hoje nós perdemos o direito de votar num presidente, isso entre aspas, porque um juiz de primeira instância vale mais do que mais de 100 milhões de brasileiros. Se a gente julgar pela aritmética, a proporção de que Lula tem mais de 50% do apoio popular. Será quanto tempo que, aritmeticamente falando, nossa sociedade vai ficar como porcos num chiqueiro? Presos, aquela quantidade imensa de porcos presos, com uma cerca bem fininha, porque existe um grande empresário, dono da fazenda, decidindo que aqueles porcos vão ficar lá presos para daqui uns meses morrerem para servirem de carne para as famílias mais ricas. Eu acho que, aritmeticamente falando, a coisa mais impossível do mundo é decidir que uma pessoa não pode ser candidato a presidente da República porque um Congresso Nacional com menos de 1.000 pessoas decidiu que não pode. Num país
de 207 milhões de habitantes. Então é muita aritmética para a minha cabeça, imagino que é muita aritmética para a sua cabeça, mas uma certeza, hoje o brasileiro vive numa cerca de isopor. Quando ele perceber o que está acontecendo com a democracia brasileira e quando ele perceber que é ele que está perdendo o direito de votar para presidente, ele que está perdendo o direito trabalhista, ele que está perdendo o direito de aposentar, ele que está perdendo o direito de estudar os filhos, na hora que ele juntar tudo isso aí num cálculo aritmético, essa cerca vai quebrar. E quando essa cerca quebrar, muita garganta vai ser cortada. Muito obrigado, até mais.